tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos com o teu povo, Senhor, para ouvirmos o Senhor falar aos nossos corações. Eu peço, Pai, que essa palavra venha vir de encontro com a necessidade, Senhor, de cada um do teu filho, Senhor. Com o Senhor Jesus, o que eles estão necessitando neste momento, Pai. Senhor, seja uma palavra, Senhor, de ensinamento, de exortação, de bênção, Pai. Mas que ela venha vir, Senhor, para o crescimento do teu povo. Por isso eu peço, Senhor, conduz a minha boca, os meus lábios, meus pensamentos. Senhor, me usa como uma flecha, Senhor, na mão do arqueiro, para que a tua palavra venha encontrar morada, Senhor, e os teus filhos venham ouvir a tua voz neste lugar. Essa é a minha oração e o meu clamor. Amém e amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Gostaria de agradecer também a companhia da minha esposa, que hoje está comigo, e também a Deus por essa grande oportunidade. A palavra em que eu li, o que eu quero trazer menção essa noite, é uma palavra de repente muito conhecida pelos irmãos, mas foi uma palavra marcante na minha vida, porque eu entendi que o começo de um chamado de Deus tem que de alguma forma marcar na nossa vida. Para que algo de diferente aconteça na nossa vida, algo tem que nos chamar a atenção, falar conosco e gerar uma mudança na nossa vida. Gerar um porquê na nossa vida. O porquê que eu devo deixar as velhas coisas e tomar uma atitude de mudar a minha conduta. O porquê que eu devo orar mais, buscar mais. O porquê que eu devo estar na igreja. O porquê que eu devo estar à disposição para pregar, para orar, para cantar e para aquilo que a igreja necessita. E tudo isso começa quando Deus ele nos chama de alguma forma. Eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui fomos chamados por Deus de uma forma diferente uns dos outros. Mas a forma em que Moisés foi chamado por Deus me chamou muito a atenção. Mas para chegarmos nessa história, eu quero fazer uma pequena introdução da história de Moisés que vocês conhecem. Porque o povo de Israel, os hebreus, foram levados para o Egito através da vida de José. Quando José foi traído lá pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos e foi levado até o Egito, e ele vai naquele lugar prosperar, Deus vai abençoar ele naquele lugar, a sua família vai vir estar com ele, e o povo hebreu vai começar a crescer. O povo hebreu é um povo fértil, é um povo forte, que foi crescendo no Egito. E conforme os anos foram passando, os faraós foram mudando. Chegou um momento em que um faraó olhou para o povo de Deus e disse: esse povo é muito forte, esse povo cresce desenfreadamente, esse povo ele pode algum dia se rebelar contra nós e querer tomar os nossos lugares, a nossa terra. E vai dizer que Faraó, ele vai criar um decreto onde todo menino, todo macho deveria morrer ao seu nascimento. E é nesse período de luta, de dificuldades, aonde o povo de Israel, o povo hebreu já estava debaixo do jugo de escravidão dos egípcios, que Moisés vai nascer. E a palavra de Deus vai dizer que esse decreto foi feito, mas que quando Moisés nasceu, as parteiras foram mais rápidas, chegaram à frente dos soldados e viram que o menino era formoso e não tiveram coragem de levá-lo. Então deixaram com a sua mãe e a sua mãe o escondeu durante alguns meses. Mas em determinada idade, Moisés já não podia mais estar escondido com a sua mãe. E a sua mãe vai pedir para que a sua filha leve o menino até o rio Nilo, vai preparar um cesto, como vocês conhecem, vai betumar, vai cuidar e vai colocar ali. E vai dizer que por algum momento passava ali uma das filhas de Faraó, uma das rainhas, onde foi chamar a atenção por aquele objeto que estava ali. E via que chorava, e quando as servas da rainha foram ver, era um menino. E a palavra de Deus vai dizer que a rainha se encheu de íntima compaixão por aquela criança. A rainha gostou daquela criança. A rainha gerou um amor por aquela criança. E a palavra de Deus vai dizer que ela
perguntou como é que poderia ficar com aquela criança e cuidar daquela criança, e vai aparecer nesse momento a irmã de Moisés, que vai dizer: há uma hebreia, há uma mulher que recentemente teve filho, e ela pode estar cuidando dessa criança para você. E a palavra de Deus vai dizer que a rainha vai concordar e vai dizer assim: chama ela, que eu vou pagar um salário para que ela cuide dessa criança. E agora nós começamos a olhar por uma perspectiva diferente, que de repente Joquebede, mãe de Moisés, trabalhava de repente como escrava na casa de algum importante lá no Faraó, ou de repente trabalhava na colheita, ou trabalhava em alguma das casas daqueles homens egípcios, daquelas mulheres egípcias, de repente sofrendo certas humilhações, de repente sofrendo certas afrontas, por não concordar, não compactuar com a forma com que aquele povo levava a sua vida. Mas a palavra de Deus, ela é tão fiel, e Deus, ele é tão fiel para com o seu povo, que ela, mesmo tendo o seu filho, Deus a honrou e abençoou de tal forma, aonde Deus disse assim: ó, não, tu não vai mais precisar trabalhar. Eu quero é que você gere o seu filho, e quando você gerar o seu filho, além de eu dar salvação, não vou deixar com que ele morra, eu vou pagar um salário para você cuidar do seu próprio filho, na sua própria casa, dando uma educação que você própria poderia dar. E é isso que nos faz pensar que há situações na nossa vida que parecem de dificuldade, que nós não conseguimos entender do porquê que aconteceu. Nós não conseguimos entender do porquê que estamos passando por uma fase tão difícil. E de repente é Deus planejando dizer assim: ó, calma, cuida, espera, porque no momento certo tu vai receber ainda mais do que você está esperando. Tu vai receber ainda mais do que tu estavas planejando. De repente esse emprego que você perdeu, de repente essa proposta que você esperava que não aconteceu, é Deus dizendo: fica na tua casa, porque tem um propósito de você estar na tua casa, porque há crianças na tua casa, há alguém na tua casa, há irmãos na tua casa que precisam da educação e da palavra que somente você vai poder dar. Então espere, aguarde o momento, porque o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. E a palavra de Deus vai dizer que isso tudo vai acontecer. Moisés vai crescer debaixo de uma educação dada pela sua mãe, pelo povo hebreu, e assim que ele se torna menino, ele vai para o Egito, ele vai para o palácio, melhor dizendo, ali viver como um príncipe, viver como filho de uma princesa, de uma rainha. E a palavra de Deus vai dizer que ali ele é instruído de toda a ciência e de toda a sabedoria do Egito. Mas nós lembramos da palavra do Senhor quando vai dizer: ensina a criança no caminho que se deve andar, que até quando crescer não se desviará dele. Porque um dia a semente foi plantada, e quando ele chegou lá nos palácios do Egito, com as oportunidades que o Egito poderia dar, a palavra de Deus vai dizer que ele cresceu, aprendeu, absorveu, desenvolveu, mas chegou um momento onde ele se lembrou: o meu povo são os hebreus. A minha mãe me ensinou que o meu povo é os hebreus. Eu preciso lá ver o que está acontecendo com os meus irmãos, porque a palavra um dia foi pregada. Por isso, meu irmão, não se canse de pregar a palavra na sua casa. Não se canse de inculcar a palavra na mente dos teus filhos, porque por mais que eles sejam levados para lugares distantes, lugares que chamem atenção, eles vão se lembrar da palavra que um dia você disse: meu filho, tu és servo de Deus. Meu filho, tu nasceu para glorificar a Deus. Meu filho, tu nasceu para trazer uma palavra de libertação para um povo que está sedento. E essa palavra ficou no coração de Moisés. E a palavra de Deus vai dizer que quando Moisés ele vai sair, ele vai encontrar um jugo, um fardo pesado sobre os ombros dos seus irmãos, onde os soldados maltratavam, onde os soldados faziam com que aquele povo sofresse, e ele vai se irritar, se irar ou se decepcionar com aquela situação, e ele vai acabar matando um dos soldados do povo egípcio. E a palavra de Deus vai dizer que ele temeu, escondeu e voltou. Determinado tempo depois, a palavra de Deus vai dizer que ele vai voltar naquele mesmo lugar. E ele vai encontrar não um soldado maltratando o seu irmão, mas ele vai encontrar os seus irmãos brigando entre si. Ele vai encontrar os seus irmãos batendo um no outro, os seus irmãos discutindo um com o outro. Isso são coisas que não pode haver dentro do povo de Deus.
nós já apanhamos do pecado, nós já apanhamos do mundo, nós já apanhamos das dificuldades, nós já somos julgados por tudo que fazemos e quem servimos, porque devemos brigar com o nosso irmão. E aquilo não entrava no coração e na mente de Moisés, e Moisés disse: meus irmãos, que haja paz entre vocês, não briguem um com o outro, já não está tão pesado o jugo que os egípcios colocaram sobre vocês. E sabe o que eles vão dizer? Quem te colocou como juiz? Quem te escolheu para ser o nosso líder, para te falar essas coisas para nós? Vais fazer igual fizesse com o egípcio, que matasse e escondesse? E a palavra de Deus vai dizer que ali Moisés vai se assustar, e ele não vai encontrar outra saída, a não ser fugir. E ele escolhe o melhor lugar que ele poderia escolher para fugir. De repente, nós, com a posição, com o dinheiro, com a influência que Moisés tinha, nós iríamos escolher a melhor cidade para fugir. Nós iríamos escolher a cidade distante, mas que pudesse nos dar um conforto. Mas Moisés, ele escolheu o deserto, sabendo que o deserto é um lugar de dificuldades. É um lugar onde não há facilidade de alimentos e nem de bebida, de água. E ele vai chegar neste lugar, no deserto, fugindo, amedrontado com aquela situação, e ele vai encontrar algumas mulheres que estavam cuidando de ovelha, num poço, onde ele foi buscar água, onde eles se encontraram, e vai dizer que chegaram outros pastores e expulsaram aquelas mulheres. E Moisés não gostou daquilo e foi protegê-las. E como forma de gratidão, elas convidaram ele para ir na casa do seu pai, para que ali houvesse um jantar, um agradecimento, conhecessem um ao outro. E conforme isso aconteceu, na casa deste homem, pai dessas moças que eram pastora, o nome dele Jetro, ele ofereceu uma das suas filhas para casar com Moisés. E Moisés ali vai casar com aquela mulher, vai constituir uma família, vai ter 2 filhos. E Moisés vai levar uma vida como elas levavam, de pastor de ovelhas. E para ele estava tudo bem. A palavra de Deus vai falar que os anos passaram, cerca de 40 anos passaram, que Moisés estava ali, na casa do seu sogro, com a sua esposa, com a sua família, aparentemente tudo bem, fazendo as mesmas coisas. E vai dizer que em determinado dia, Moisés ele estava apacentando as ovelhas, e ele olhou para uma sarça, e essa sarça estava pegando fogo. E quando eu fui olhar, eu vi que era comum que houvesse sarça no deserto, e que elas se secavam devido à falta de água, e de repente com o calor acabavam pegando fogo, e se consumindo, e se acabavam por ali. De repente Moisés, em 40 anos, fazendo aquele mesmo percurso, já tivesse visto várias vezes a sarça ardendo, várias vezes uma sarça queimando e ali ficando. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele olhava para aquela sarça, ela queimava, mas ela não se consumia. Ela ardia, mas ela não se consumia. E uma coisa que me chamou a atenção, que o que fez com que Moisés fosse atraído por aquela sarça, era que a chama ela queimava, mas ela não consumia. Era uma sarça normal. A única diferença é que ela não se consumia. E quando nós olhamos e trazemos isso para a nossa vida, nós precisamos entender que a nossa única diferença de qualquer outra sarça, de qualquer outra pessoa que está nesse mundo, é o fogo que arde em nós, que queima, mas que não consome. Não é a nossa beleza que vai chamar a atenção do mundo. Não é as nossas palavras bonitas que vão chamar a atenção do mundo. Não é o nosso melhor carro, a nossa melhor faculdade que vai chamar, que vai atrair alguém a desejar entrar na casa de Deus ou a ser parecido conosco. Mas sim a presença de Deus que habita em nós. É um brilho que somente a essência do Espírito Santo pode trazer. Porque sabe o que acontece? As pessoas estão felizes, mas acontece uma separação, acontece uma briga no seu casamento, acontece uma decepção, parece que aquele brilho, aquela chama se apaga. Mas sabe qual que é a nossa diferença? É que quando entra a demissão na nossa vida, a chama ainda continua acesa. Quando entra a dificuldade dentro da nossa casa, a chama ainda continua acesa. E isso atrai o mundo e diz assim: eu preciso ser igual àquela pessoa, eu preciso conhecer o que ele tem, porque a dificuldade bate na porta dele e ele continua com aquela presença, com aquele brilho,
consumido com aquela chama que é o Espírito Santo, que é o que nos diferencia de qualquer outra pessoa. E a palavra de Deus vai dizer que aquela sarça vai chamar a atenção de Moisés, porque ela queimava, mas ela não se acabava, ela não se consumia, era algo intenso. E um ponto que é muito importante, vai dizer que aquilo dali chamou a atenção de Moisés, e Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Nós vamos ver um ponto que de repente nós temos deixado passar, porque o Senhor tem nos chamado, e Ele tem nos chamado para cada um de nós, e o chamado principal da nossa vida é para que nós venhamos trazer libertação para aqueles que estão cativos no inferno, aqueles que estão cativos no pecado, aqueles que estão cativos no vício e não conseguem achar uma solução. Mas aí Deus chamou eu e você com uma palavra de libertação, mas para isso nós precisamos primeiro conhecer ao nosso Deus. E a palavra de Deus vai dizer que aquela sarça vai chamar a atenção dele, ele vai dizer: eu quero chegar até próximo dela, eu vou me virar até ela para ver o que está acontecendo. E no versículo seguinte vai dizer: e vendo o Senhor que se virava para ver. Esse é o ponto. Muitas vezes num culto desse aqui, muitas vezes numa pregação de um pastor, a sarça aqui está queimando, a presença de Deus está te atraindo, tu até está gostando do que está acontecendo. Tu vê assim: meu, que presença maravilhosa, como é gostoso ver essa chama, esse fogo, essa presença no nosso meio. Mas você não toma a atitude que Moisés tomou e disse assim: isso me atraiu, eu preciso chegar mais perto, eu preciso me virar para lá, eu preciso me aproximar daquilo. Porque nada aconteceria se Moisés simplesmente tivesse visto, gostado daquilo e seguido a sua vida. É por isso que muitas vezes nada acontece na nossa vida. Nós vemos na igreja, nós vemos a glória de Deus, nós vemos uma palavra abençoada, mas parece que as coisas não acontecem na nossa vida, porque tem coisas que de repente depende de nós de fazer. Nós precisamos tomar uma atitude e chegar perto dessa presença, chegar perto dessa palavra e dizer: eu quero isso para mim. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus só falou com ele quando viu que ele se virou e foi para próximo da sarça. Porque se ele não tivesse se virado e ido para próximo da sarça, não teria Deus falado com ele. Que vai dizer assim: ó, e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça. Deus falou com ele porque ele mostrou uma atitude de querer estar mais perto daquela visão, querer estar mais perto daquele fogo. E é isso que Deus espera de nós, meus irmãos. A palavra tem sido pregada, a presença de Deus tem habitado nesta casa, mas depende de nós darmos um passo e dizer: eu quero chegar mais perto, eu quero experimentar, eu quero ver isso melhor, porque a partir do momento em que você faz essa ação, gera uma reação da parte de Deus, e Ele começa a falar com você. De repente, há muito tempo você não tem ouvido falar a voz de Deus, mas é porque há muito tempo você não tem chegado próximo de Deus, porque há muito tempo você tem visto a presença de Deus, mas não tem sido atraído para estar próximo da presença de Deus. Porque quando Moisés ele toma essa atitude de chegar mais próximo, Deus vai falar com ele: Moisés, Moisés. E aí vai chegar um outro ponto. Moisés vai responder: eis-me aqui. E é esse o momento mais difícil, é Deus falar conosco e nós não queremos estar disposto a ouvir e a servir o que Deus quer falar para nós. Porque ser pastor de ovelhas está bom. Ser pastor de ovelhas, ele pode ir para a casa dele, ficar com a família dele, mas Deus tem um plano muito maior para ele. E esse plano só vai ser falado, dito e apresentado a ele quando ele dizer: Senhor, eis-me aqui, o Senhor me chamou. Vai ser falado igual quando aconteceu com Samuel. Vai dizer: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Quando Isaías vai falar: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso só vai acontecer, você só vai descobrir o chamado de Deus na sua vida quando você falar: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, eu estou ouvindo. E vai dizer, que Deus vai dizer: pare aí onde você está, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo.
Quando nós falamos isso, é que quando Deus nos chama para uma obra que Ele tem para a nossa vida, Ele quer dizer, deixa todas as coisas que para trás ficaram. Eu não quero saber o que tu era no mundo, eu não quero saber o que tu fez ontem, eu não quero saber qual que é a tua história. Eu quero dizer para ti que eu tenho uma nova história para ti. Eu quero dizer para ti, tira essa sandália, deixa para trás o que ficou, porque agora eu quero te trazer para uma vida de santidade. Agora eu quero te trazer para uma vida de propósito. Agora eu quero te trazer para uma vida de razão, aonde você vai entender o porquê que eu te chamei, porquê que eu te separei, o porquê que eu te escolhi, porque é um povo, há uma nação que está clamando lá no Egito, que precisa de libertação, e essa palavra só vai ser vinda a partir do momento em que você aceitar o seu chamado. E quando eu falo que há pessoas no Egito clamando, eu estou falando em literal. Há pessoas no mundo, neste momento, clamando por uma palavra que só eu e você temos. Uma palavra que Deus deu para mim e deu para você. E que Deus espera que essa palavra chegue até Ele, mas através da tua vida. Porque no Egito que você está, eu não estou. Na casa que você está, eu não estou. No trabalho que você está, eu não estou. Mas Deus te chamou com uma palavra de libertação, para que essa palavra traga salvação por onde você passar. E a partir desse momento, que ele vai tirar as sandálias, vai chegar próximo de Deus, vai tampar o seu rosto, Deus vai começar a apresentar para ele: eu te chamei, eu te escolhi, porque eu ouvi o meu povo que estava clamando lá no Egito, debaixo de uma escravidão, que não aguentava mais, e eles clamaram por mim, porque eles precisam de uma libertação, e eu te escolhi, eu te chamei, já desde o ventre da tua mãe. E aí vai começar uma outra fase, que é comum nas nossas vidas, e Deus ele está nos alertando nessa noite, que é a fase das desculpas. Moisés vai começar falando: quem sou eu para chegar diante de Faraó e dizer para libertar o povo? Vocês conseguem lembrar que Moisés, ele foi indagado pelos seus irmãos lá dizendo: quem é que te enviou? Quem é que te colocou como nosso juiz? E como ele não tinha uma resposta, ele fugiu, porque ele não sabia quem tinha chamado ele, ele não sabia quem tinha escolhido ele não sabia quem tinha colocado ele, então ele fugiu, porque ele não tinha aonde se embasar. Mas a partir do momento em que ele tem um encontro, ele ouve a voz de Deus, ele vai dizer: Senhor, mas quem é que está me enviando? Como é que eu vou falar para eles que alguém me enviou? E ele vai dizer: você vai dizer que o eu sou te enviou, o Deus dos seus pais, o Deus de Isaac, de Abraão, o Deus de Jacó te enviou. E a partir desse momento ele começa a se encorajar, e ele vai lembrar dos seus irmãos, e ele vai dizer: Senhor, mas como é que eu vou mostrar para o povo que realmente foi o Senhor que me enviou, se eles não acreditarem nas minhas palavras? Porque a palavra de Deus vai dizer que o evangelho ele não consiste somente em palavras, mas ele é em poder de Deus, é demonstração de poder, é demonstração de maravilhas no meio do seu povo. E aí Moisés vai indagar a Deus, e Deus vai dizer: o que tu tens nas tuas mãos? E ele vai dizer: eu tenho uma vara. Joga a vara no chão. Ele vai jogar a vara no chão, vai virar uma serpente. Moisés vai se assustar, vai falar com Deus, e Deus vai dizer: agora pega. Quando o povo perguntar quem é que te enviou, você vai jogar a vara, vai falar que o eu sou te enviou, e através deste milagre, eles vão crer na tua palavra. E é esse outro momento que nos traz uma reflexão, que nós começamos a colocar desculpas: Deus, mas eu não sou capaz. Quem sou eu? Não tem pastores, filhos de pastores, não tem mestres, não tem doutores para o Senhor estar usando, porque o Senhor me chamou. Eu não tenho nada a oferecer. Aí Deus vai estar dizendo: eu sou te chamou. Mas Senhor, eu não posso fazer nada. O que tu tem nas tuas mãos? Senhor, eu só tenho 2 pães. Senhor, eu só tenho 2 peixinhos. Senhor, eu só tenho pouca coisa. É com isso aí que eu quero te usar. O que tu tem nas tuas mãos? Você sabe orar? Então ora. Você sabe evangelizar? Então evangeliza. Você sabe falar? Então fale. Você sabe cantar? Então cante. Porque do que você tem nas suas mãos, o Senhor pode fazer milagre. O Senhor pode multiplicar. Por isso não se ache menor, não se ache pequeno. Simplesmente mostre para Deus aquilo que você tem nas suas mãos. E aí vai acontecer uma série de coisas onde Deus vai dizer: coloque a mão no seu peito.
Tira agora, ele vai tirar, a mão dele vai estar cheia de lepra, branca como a neve. E novamente Deus vai dizer, agora coloca no seu peito, ele vai colocar. E ele vai tirar, a sua mão vai estar normal. Outra reflexão que trazemos para a nossa vida, que nem sempre doenças, problemas que acontecem conosco é para nos matar. Nós não podemos crer dessa forma. Nós cremos que aquilo que o Senhor colocou ou permitiu que entrasse na nossa vida não serve nada mais, nada menos, a não ser fazer com que o nome dele seja glorificado, que as pessoas vejam que ainda há Deus em Israel. E disse assim, se eles não crerem, tu mostra isso que eles vão crer. Aí Moisés vai dar mais uma série de desculpas. Deus vai falar, pega a água do rio, joga na terra, vai se transformar em sangue. E mais uma vez ele vai falar, Senhor, tudo bem, eu entendi todas essas coisas. Mas eu tenho dificuldade para falar. Não sou eloquente, nunca fui. E aí Deus vai se irar com ele e vai dizer, tu não tens um irmão, Arão? Então tá, então eu vou usar ele. Tu vai ser a minha boca e ele vai ser a tua boca para com o povo. Mas tu vai ficar assim para sempre. E Deus ele vai se irar com essa atitude. Porque Deus, ele era um Deus todo-poderoso. Você pensa, Deus falando com você. Deus fazendo com que uma vara vire uma serpente. Deus fazendo com que a sua mão tenha lepra e depois não tenha mais no mesmo instante. E Deus vai dizer, quem sou eu? Eu não sou um Deus todo-poderoso. Quem sou eu para destravar a tua língua? Quem sou eu para te ensinar a falar? Quem sou eu para te dar eloquência? Eu não sou um Deus todo-poderoso? Como é que tu vai dizer que não pode, que não dá? E é isso que nós temos. Nós precisamos entender que Deus ele não é um Deus que ele pega aqueles capacitados, mas ele é um Deus que capacita aqueles que estão à disposição de servir. Por isso, nunca coloque um limite do que Deus pode fazer. Deus poderia muito bem curar ali Moisés naquele mesmo instante, e ele pregar e guiar o povo sozinho, sem precisar, porque nós precisamos entender que a chamada que Deus tem para mim é diferente da chamada que Deus tem para você. A chamada que Deus tem para o seu irmão é diferente da que Deus tem para você. Mas se você começar a colocar empecilhos para Deus, Deus vai colocar alguém no teu lugar, mas aquela dificuldade que você tem nunca vai sair, porque você vai subestimar o poder de Deus. Como vocês viram, Moisés teve que estar a todo instante caminhando com o seu irmão, porque ninguém ouvia o que ele falava, a não ser o seu irmão quando interpretava, o seu irmão quando falava. Mas Deus, na verdade, tinha o interesse de curar Moisés e de mostrar a Moisés que Deus era um Deus poderoso. Por isso, há muitas coisas que nós temos de fragilidades, de dificuldades, que nós carregamos a nossa vida inteira, porque nós subestimamos o poder que Deus tem sobre a nossa vida. E eu gostaria de, nesse momento, convidar você a ficar de pé. E a palavra de Deus vai dizer que a partir daquele momento, Moisés ele é encorajado e ele assume a sua responsabilidade de voltar para o Egito e lá começar o seu trabalho, e os irmãos sabem a história. Mas o foco da mensagem nessa noite é dizer que Deus te chamou com uma palavra de libertação, num Egito que eu não conheço, mas você conhece. De repente é dentro da sua casa, de repente é para o seu esposo, de repente é para a sua filha, de repente é para o seu filho, porque nós estamos numa campanha pela família. E esse é o momento onde Deus está aqui, com uma sarça ardendo, dizendo, filho, eu te chamei, não foge, não coloca desculpas, porque eu te coloquei naquele lugar para que tu traga uma palavra de libertação. Há umas pessoas, um povo, há pessoas clamando por misericórdia, por libertação, que somente eu e você podemos fazer através da palavra de Deus. Vocês convidam. Eu gostaria de, nesse momento, essa palavra aqui é difícil, meus irmãos, porque essa palavra aqui, ela requer que nós tomemos uma posição, de aceitarmos que Deus não nos chamou para estar no lugar onde nós achamos que é melhor para nós, que está bom para nós. Deus nos chamou para sim, saquearmos o inferno, ganharmos almas, nem que seja principalmente dentro da nossa casa, porque o teu filho precisa de uma palavra que você tem, que Deus colocou já no teu coração. O teu esposo, a tua esposa precisa. E é somente quando você se posicionar, chegar diante da presença de Deus e dizer, eu preciso dessa palavra. Eu preciso reconhecer para o que o Senhor me chamou. Eu preciso sair do lugar onde eu estou para fazer a obra que o Senhor tem na minha vida. E eu quero dizer para você que quando você tomar essa atitude, dificuldades irão aparecer.
Reis vão se levantar contra você. O seu próprio povo vai se levantar contra você. Mas aí você vai levantar a mão e vai dizer, o eu sou me enviou. E no momento certo o livramento vai vir. No momento certo o mar vai se abrir. No momento certo as cordonizas trarão carne. No momento certo a chama será acesa. No momento certo a nuvem vai pairar sobre a sua vida. No momento certo vai sair água da rocha. Porque você se posicionou em obedecer o chamado de Deus. E eu quero nesse momento, eu jogo essa responsabilidade sobre vocês. Na casa de vocês, responsável por trazer a libertação e a salvação são vocês, pais. No trabalho de vocês, Deus colocou vocês lá, não somente para ter a renda de vocês, mas para que vocês façam a diferença. E aí eu jogo essa responsabilidade em cima de vocês. Alguns têm os chamados diferentes, mas no geral, o chamado é ganharmos almas para Cristo. E eu quero encorajar você a vir na frente para que Deus dê uma injeção de ânimo para você e para mim. Eu quero encorajar você a dizer que eu preciso chegar mais perto dessa presença, porque eu quero ouvir a voz de Deus e eu quero ver o que Ele pode fazer por mim. Eu quero convidar você, vem aqui na frente, eu vou fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração e eu creio que Deus, Ele vai te trazer ânimo. Eu creio que Deus vai te mostrar, Senhor, mas eu não sei o meu lugar. Senhor, eu não sei quem é que me enviou, eu não sei como eu posso falar. Deus está dizendo, eu te enviei, o eu sou te chamou, o eu sou te escolheu. Olha as coisas que estão na tua mão, que é com essas coisas que Deus vai fazer milagres, vai fazer prodígios, vai fazer maravilhas através da sua vida. Meu Deus, aqui está, Senhor, este povo. Senhor, aqui está, Senhor, essa igreja, Pai, que eu creio que entendeu a tua palavra. E, Senhor, é bem verdade, eu lanço sobre eles e sobre mim a responsabilidade de entendermos o nosso chamado e de servir, Senhor, com verdade, com excelência, para cumprir aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Meu Pai, é bem verdade que há um povo, Senhor, lá fora, que precisa de uma palavra de vida, uma palavra de libertação, que o Senhor já colocou no coração de cada um dos teus servos. Por isso eu peço, Senhor, aviva eles, Pai, anima eles, Senhor, seja o caminho no deserto, Senhor, seja a luz na escuridão, Senhor, seja a água presente, Senhor, na hora da sede. Pai, mostra-te, Senhor, poderoso na vida deles, para que eles ainda venham ver que há Deus em Israel, há Deus, Senhor, ainda em nossa vida, em nosso meio. Por isso, Pai, encoraja-os, Pai, a serem ganhadores de alma, encoraja-os, Senhor, a na sua casa dedicarem tempo nos seus filhos, na sua esposa, no seu esposo, a fim de que venham trazer libertação para o seu lar. Meu Pai, aviva os teus filhos, Senhor, aviva os obreiros, meu Pai, para que não venham se contentar na posição que estão, mas venham desejar estar mais próximo da sarça, da presença, para que venham cumprir o seu chamado. Meu Pai, eu abençoo a vida de cada um daqueles que aqui estão, e eu peço, Senhor, anima, fortalece, Pai, mostra-te, Deus, sobre a vida deles, Pai, no nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos, Pai, aqueles que têm uma necessidade especial. Eu creio que há Deus ainda, Pai. Eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Entra com cura, Senhor. Entra com libertação. Entra, Senhor, com vida, com força, com renovo sobre a vida de cada um deles, Pai. No nome santo de Jesus eu apresento os Teus filhos. Meu Deus, obrigado, Pai. Peço que Tua presença aumente. Meus irmãos, eu não posso ir sem perguntar se tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite. Eu quero dizer que Ele te chamou, que Ele te escolheu já desde o ventre da sua mãe. E não importa a situação que você passou,
não importa o abandono, não importa o rio que você foi deixado ou a dificuldade para onde a vida te levou. Não importa o que aconteceu no seu passado, as manchas que te marcaram. O Senhor, Ele te chamou e Ele tem uma promessa na tua vida. Se nós temos aqui alguém aqui que deseja entregar a sua vida ao Senhor, eu quero dizer que Ele tem um chamado, Ele tem uma vida nova para você e Ele tem uma palavra de esperança para que juntos um dia nós iremos morar no céu, porque Ele morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você, e os seus pecados foram perdoados, foram levados por Ele. Temos alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Cristo. Eu quero fazer essa oração por você. Eu quero fazer essa oração, não tenha medo. Essa é a melhor escolha que você pode tomar na sua vida. E eu vou fazer esse convite somente uma vez, porque o nosso Jesus Cristo, Ele não é uma oferta barata. Ele é uma oportunidade que passa na nossa vida. Quem tem ouvidos, ouça e aproveita. Quem tem ouvido, se agarra, porque essa esperança só o nosso Mestre pode dar. Temos mais alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo? Eu quero fazer uma oração por você. Se nós não temos, eu vou entregar ao nosso pastor. E eu agradeço essa oportunidade. Amém. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença